Fala, galerinha, segunda série, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, hoje de fato nós vamos começar aí o conteúdo do terceiro bimestre, tá bom? Na aula passada eu falei do Cortiço, né? Eu já tinha comentado sobre a obra, tinha falado de Luiz Azevedo com vocês, mas eu resolvi trazer uma aula mais aprofundada, porque é uma obra muito marcante, muito importante que vocês conheçam e que vocês leiam, tá? Então, dei uma aula ali para a gente até fazer uma ponte, né, do que nós estávamos vendo. E agora nós vamos começar, de fato, a ver um outro movimento que acontece paralelo a esses dois, o realismo e o naturalismo, recorda aí, que é o parnasianismo, tá bom? Aí, depois nós vamos fechar esse ciclo aí desses movimentos, tá? Então, pessoal, nós vimos o romantismo, né? Estudamos bastante sobre o romantismo em Portugal, o romantismo no Brasil, aprofundamos sobre várias obras, sobre autores, né? Depois passamos para o realismo, a gente aprofundou bem, porque ali temos o Machado de Assis, eu dispensa comentários, né? Por que nós aprofundarmos sobre ele. Aí terminamos o naturalismo. A gente viu a Luiz Azevedo, agora falamos do Cortiço, tá bom? E vamos ver qual é que é, então, agora desse movimento que é paralelo, conhecido como parnasianismo, tá bom? Olha só. Deixa eu só ampliar a tela aqui para facilitar. Aqui não. Aí. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, o parnasianismo de 1882 a 1893, tá? Ele acontece ao mesmo tempo. O realismo, o naturalismo, o parnasianismo, eles são movimentos que ocorrem ali no mesmo tempo, só que com ideias diferentes, linhas de produções diferentes, obviamente. O que é importante aqui? Percebam que até o romantismo, né, a gente tinha uma sequência de escola predominante, agora não vai ter mais isso. Essa ideia de várias linhas de liberdade assim, de produção vai ser o que vai culminar no modernismo, que é o século XX, que a gente estuda no na terceira série, perdão, tá? Então vamos lá. Em paralelo então ao realismo, que tinha um foco mais no psicológico e na burguesia, tá? O naturalismo, que tinha um foco mais nas classes baixas, né, no povo, na população, assim vamos dizer, e tinha uma visão mais escrachada, né, da realidade, não tão psicológica como o realismo trabalhava, mas sim expositiva, né, vamos falar, que são os zoomorfismo, né, da animalização do ser humano, bem explícita, né, eu já falei para vocês. O parnasianismo vai ser o quê, professor? Vamos ver então. A origem, primeiro de tudo. Esse movimento se originou juntamente com o realismo e o naturalismo, como eu falei para vocês. A partir da segunda metade do século XIX, na realidade, o parnasianismo é considerado o realismo em poesia. Peraí, professor, então você quer dizer que será as ideias do realismo na poesia? Não necessariamente. Vamos, como diria o Jack, vamos por partes. No entanto, olha só, didaticamente, as produções poéticas do realismo estão organizadas como um movimento à parte. Então, percebam, esse termo realismo da poesia não é tão correto assim. Se coloca dessa forma porque o parnasianismo ele é, por sua essência, poética, tá? Então a gente vai ter poesia como grande natureza aqui. Ao contrário do realismo e do naturalismo, que nós temos ali romances, né, como grande destaque, né, as obras do Machado, os contos, né, dele, as obras do Luiz Azevedo, entre outros autores que a gente viu lá, essa de Queiroz, em Portugal. Então, aqui vai se restringir à poesia. Por isso que ele fala o realismo da poesia, né, que é um movimento novo da poesia. Só que, como ele afirma aqui, as produções poéticas do realismo estão organizadas de forma à parte, são diferentes. Elas não se encaixam aqui, tá? Então, parnasianismo é uma coisa, realismo é outra coisa. Não mistura. E por quê? Porque, diferentemente do realismo, olha só, que usava ficção como teses científicas, né? Tinha um subjetivismo ali, tinha a questão lírica ainda presente para a sociedade, trazendo os conceitos, igual nós vimos do realismo e naturalismo, mostrando o pior dela. O parnasianismo pouco se interessou por tais questões. Então, pessoal, o que nós vamos ter como essência aqui, para a gente guardar nesse início aí desse conceito? O parnasianismo, ele vai ter sua hegemonia na poesia, ok?
Só que ele não vai seguir os ideais realistas e nem naturalistas, ele vai ser uma coisa paralela a isso, tá bom? Então, as poesias que foram feitas no realismo, né, inclusive Machado escreveu poemas também, são à parte, não são considerados parnasianos, tá? Porque os poemas realistas ou naturalistas, eles abordam as temáticas que ambas as escolas que a gente estudou abordavam. Social, a burguesia no realismo, enfim. Já aqui não, o parnasianismo não está interessado nisso, não está interessado em falar do psicológico dos personagens, ou interessado em falar do natural das pessoas, da condição precária que os pobres viviam, né, a crítica social. Tá? Por quê? Quais serão, então, as principais características que o parnasianismo vai exercer? Ele vai ter como grande essência a busca pela perfeição estética. Então, a poesia parnasiana é uma poesia que busca a beleza, né, estética, ou seja, é até um pouco narcisista falar dessa forma, né, mas busca ali uma beleza estrutural, tá bom? Então, um termo muito utilizado pelos parnasianos é a arte pela arte, sem influências da realidade nas formas ou conteúdos. Ou seja, você não traz a visão do mundo nesse conceito artístico. A arte simplesmente pela arte, pela sua essência. Você não agrega a realidade, né, o que o realismo e o naturalismo faziam aqui. Ela é a objetividade, que é o oposto do lirismo, né, onde a gente prega a subjetividade do conceito, aqui não. Ela é objetiva, em oposição ao sentimentalismo exacerbado, que vinha até lá do romantismo, né? E aí a poesia tem, como essa sua essência, essa questão do sentimentalismo, subjetivismo. Aqui ele vai ser oposto a isso. Fala, caramba, que tipo de poema que é isso então? A gente vai ver. Culto da forma, ao contrário do descuido formal dos românticos, tá? Então ele cultuava a forma, ele valorizava o clássico. É basicamente isso, eles vão querer retomar conceitos lá do classicismo, né, de poemas antigos, bem assim, eu não gosto de usar arcaicos, né, porque se refere ao arcaísmo mais antigos, tá? Impessoalidade, negação ao sentimentalismo romântico, olha só. Irracionalismo, surge a poesia de meditação filosófica, tá? Então eles vão quebrar o conceito poético aí de subjetivismo, de fantasia, né, de metáforas, de conceitos mais metafóricos, né, ou até mesmo metalinguísticos. E eles vão trazer ali uma racionalidade, né, de meditação ali mais objetiva, racional, bem assim centrada, tá bom? Visando estética, visando arte pela arte, visando modelos, tá? Então nós vamos ter isso como grande essência nessa escola parnasiana, tá bom? Recapitulando, o que temos que guardar aqui então, pessoal? O parnasianismo é um movimento paralelo que ocorre junto ao realismo e ao naturalismo no mesmo tempo, os três estão andando juntos, só que o parnasianismo vai ser como majoridade a poesia e não vai compactuar com os ideais naturalistas e muito menos realistas, tá bom? Então ele vai ser uma coisa paralela, apesar de ele estar andando junto, ele é paralelo aos dois, porque o realismo e o naturalismo têm semelhanças, a gente viu isso. Já aqui não, será uma coisa bem paralela, como vocês podem ver pelas características aí, beleza? Na próxima aula, eu não vou entrar em estrutura agora, a gente continua na próxima aula, tá? Eu queria dar essa primeira aula assim, bem introdutória mesmo para vocês consigam compreender sobre isso, perceber essa diferença. Na próxima aula eu já vou trazer um pouco mais esses conceitos, tá? Deem uma pesquisada aí, quem quiser já começar a ter uma ideia sobre poemas parnasianos, coloquem aí Olavo Bilac, poesia, leiam um poema, só para vocês sacarem, já terem uma noção, e aí a gente vai caminhando junto, tá? Bem de boa, num ritmo bem tranquilo aí, que eu acho que é importante, tá? Sem pressar muito, sem ter uma longevidade também grande aí nas aulas, que eu sei que acaba sendo cansativo. Tá bom, turma? Então é isso. Por enquanto é só, tá? A gente continua na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Digam se gostaram, qualquer coisa mandem no Connect ou comentem aí no nosso grupo de literatura do Zap ou aqui no YouTube também. Beleza? Galera, forte abraço, se cuidem, até mais. Valeu!